Geralmente as pessoas deixam de assistir algum anime porque a animação dele piorou, porque a história ficou ruim, porque o personagem que elas mais gostavam morreu, mas com Fire Force a parada foi diferente. A galera deixou de assistir o anime por causa de peitos. Pois é, e essa polêmica cresceu ao ponto de aparecer até mesmo no próprio mangá de Fire Force. Ao invés do autor responder isso em redes sociais, em entrevistas, ele meteu o louco e usou de metalinguagem para responder isso dentro da própria história. E para explicar essa doideira para vocês, primeiro eu preciso falar da palavra ecchi. Ecchi é como os japoneses pronunciam a letra H, e essa palavra é usada para se referir a coisas e cenas eróticas. E em Fire Force nós temos uma personagem chamada Tamaki, e quase sempre que ela aparece rola uma cena de ecchi extremamente exagerada. Se você já viu alguém reclamando de ecchi em Fire Force, quase de certeza essa pessoa viu alguma cena da Tamaki. Só que quem vê anime há mais tempo sabe que uns anos atrás reclamar de ecchi não era tão comum. Maior parte dos animes populares da década passada tinham ecchi, alguns em níveis bem maiores que os de Fire Force, por sinal. Fire Force seria considerado bem leve naquela época, mas só alguns anos depois as coisas parecem ter mudado bastante. O anime estreou em 2019, e por mais estranho que isso pareça, de 2015 para 2019 o mercado de animes mudou completamente. Para começar, nessa época surgiu a saturação dos animes ecchi, porque sim, tem animes que o maior foco deles é isso. Hoje em dia já não tem mais tanto, mas naquela época, cara, era tanto anime ecchi saindo por temporada que encheu o saco. Fire Force não é um anime ecchi, ele só tem esse elemento, mas mesmo assim eu acho que ele foi afetado por isso. É tipo os isekais hoje em dia, né? Eles também são animes saturados, às vezes até sai um anime bom que tem esse elemento, mas como ele já tá saturado, o pessoal olha feio. Mas claro que esse não é o motivo principal. Pra mim, o que realmente causou essa mudança foi a popularização dos animes entre o público geral. Desde 2016, anime deixou de ser uma coisa nichada, e muitos outros grupos começaram a consumir isso também. Não só anime, né? Super-heróis, mangá, jogos, tudo que era exclusivo da galera nerd começou a ser consumido por mais pessoas nos últimos 10, 5 anos. E um dos motivos disso ter acontecido é que quem consumia essas coisas quando era criança continuou consumindo depois de adulto. Uma geração inteira de adultos nerds se formou, e com a popularização da internet, o entusiasmo dessa geração pôde ser visto por bem mais pessoas, o que por consequência fez a geração de agora crescer em um mundo onde ver anime não é tão diferente de ver série ou filme. É claro que hoje em dia ainda tem gente que vai te zoar por ver anime, mas tipo, é num número ridicularmente menor do que era no passado. E como muita gente começou a ver anime, né, mais pessoas ainda começaram a ver porque tudo que é popular atrai a atenção. E nisso as empresas se aproveitaram disso e investiram nessa área também. Foi aí que a Crunchyroll se popularizou e a Netflix começou a trazer animes também. E por mais que anime só tenha estourado mesmo na pandemia de 2020, em 2018 tudo isso já estava muito bem estabelecido. E com tanta gente nova consumindo anime, era inevitável que um choque de culturas acontecesse, o que fez muitas pessoas rejeitarem certos elementos dos animes, como por exemplo o exagero característico dessas animações, mas em especial o ecchi, que já vai num negócio muito mais polêmico. Foi aqui que o termo ecchi desnecessário se popularizou, se referindo a cenas eróticas que aconteciam só pro prazer do público-alvo masculino, mas que não tinham nenhuma função narrativa além disso. Tipo, aparece uma bunda na sua tela e é isso, sabe? Não tem nenhum motivo por trás, é só pra mostrar mesmo. Algumas pessoas já reclamavam disso antes, mas eram minoria. De 2016 pra trás, por exemplo, ninguém imaginaria que a cena da menina invisível em Boku no Hero ia causar algum tipo de polêmica igual aconteceu quando ela apareceu no anime. Então Fire Force lançou bem quando essa discussão de ecchi em anime estava no seu estágio mais delicado e polêmico. E como Atsushi Okubo, o autor de Fire Force, não poderia imaginar isso na época que ele desenhou o mangá, ele acabou fazendo uma das personagens principais da obra ser um ecchi ambulante. A Tamaki tem um tipo de maldição que faz com que ela sempre acabe em alguma situação erótica, não importa o contexto. Então, tipo, a menina tá andando na rua, ela tropeça e por consequência toda a roupa dela sai voando e ela cai de bunda na cara de alguém. Pode parecer que eu exagerei agora, mas no anime tem cena até pior que essa. Só que essas cenas nunca me incomodaram porque além delas serem bem rápidas, né, elas não ocupam muito tempo do episódio, todas elas são levadas pra comédia. Não é um negócio feito pra ser sexy, sabe? É um negócio feito pra você rir do quão absurdo é aquilo. A Tamaki é basicamente uma paródia ambulante. O autor usa ela pra brincar com os clichês do ecchi. E por mais que eu não veja tanta graça em maioria das cenas dela, né, só algumas em específico que são tão exageradas que são boas,
Uma coisa que eu acho muito engraçada é que os próprios personagens dentro da obra ficam de saco cheio desse negócio da Tamaki, sabe? Isso daí eu acho muito bom. Só que isso realmente é um humor bem japonês, né? Tanto que a Tamaki aqui no ocidente não é tão gostável assim, mas lá no Japão ela é extremamente popular. Tanto que ela foi criada para ser uma personagem secundária ali de outro esquadrão, mas ela acabou entrando no time principal porque além dela ter ficado muito popular, o autor de Fairy Tail, em uma entrevista com o autor de Fire Force, pediu para colocar a Tamaki no grupo principal porque ele gostava dela. Mas de todo jeito, né, a única cena da Tamaki que realmente me incomodou ao ponto de eu achar ruim foi uma que aconteceu no episódio 9 da primeira temporada. Essa cena inclusive foi o estopim de toda a polêmica em volta do anime, porque até aquele ponto tinha algumas reclamações, mas nada de muito grave. Mas quando chegou no episódio 9, o que era só um isqueiro virou um incêndio, porque realmente a cena que acontece é muito zoada. Você tá no meio de uma luta foda, e aí o autor para tudo pra poder fazer uma cena de ecchi com a Tamaki, que não só corta sua empolgação com a luta, como também acontece em um momento muito errado, sabe? A Tamaki chorando, fragilizada, machucada, e vem uma cena ecchi, sabe? Realmente não combina de jeito nenhum. Se o anime inteiro tivesse cenas assim, aí realmente não tinha muito como defender. Mas literalmente só tem no episódio 9, depois disso não se repete nunca mais. Você ainda vai ter cenas ecchi da Tamaki no meio das batalhas, mas todas elas vão ter um contexto muito melhor e não vão quebrar a tensão e o sentimento da cena igual essa que eu falei. Então tipo, eu não acho justo julgar o anime inteiro, o mangá inteiro com base em uma única cena que acontece logo no começo da história. Só que o Okubo, cara, ele foi muito doido, porque ele obviamente viu toda essa polêmica em volta da personagem e ao invés de deixar quieto, ele respondeu a galera dentro do mangá. E pra falar disso não tem jeito, eu vou ter que comentar de spoilers do mangá de Fire Force. Mas eu vou evitar de falar todos os pontos mais importantes, tá? Vai ter spoiler, mas os maiores não vai ter. Mas enfim, no mundo de Fire Force acontece um negócio lá e os pensamentos das pessoas conseguem ganhar forma na realidade. E a representação dos pensamentos eróticos da humanidade é a Tamaki. E essa é a explicação daquela maldição erótica que ela tem. E na batalha final que a Tamaki tem no mangá, o oponente que ela enfrenta é a representação dos pensamentos puritanos e moralistas da sociedade. Ou seja, um cara que rejeita toda e qualquer exposição da sexualidade. A batalha dos dois era para decidir literalmente se o ecchi deveria ou não continuar existindo. E o doido é que no meio dessa batalha tem um monte de gente assistindo e as pessoas começam a julgar a Tamaki. Sempre que rola alguma cena de ecchi, ao invés de ser tratado como uma piada igual em todo o resto do mangá, é tratado como algo sério, como uma ação deplorável, como se a Tamaki estivesse ali objetificando o corpo dela. Em resumo, parece que o autor leu o Twitter e pegou os comentários do pessoal e colocou aqui, mano. Parece exatamente isso. E meu amigo, dá pra ver como o Okubo odiava essa galera, porque ele representou o pessoal do Twitter como se fossem um bando de NPC que só repetem a mesma coisa e que ainda por cima tem inveja de corpos bonitos e descontam suas frustrações sexuais nos outros. Tem até uma parte que o autor literalmente possui o corpo de um personagem e faz toda uma metalinguagem só pra poder discutir com essa galera. Mano, essa parte aqui foi até meio vergonhosa de ler, porque o autor literalmente entra na história e começa a mandar um monte de textão pros personagens, tá ligado? Quando eu tava lendo isso, eu tava dando muita risada, eu não tava nem conseguindo levar a discussão a sério. Só que no final, a conclusão que o autor chega até que é interessante. Fire Force argumenta que a sexualidade é essencial para a vida, porque sem o desejo sexual, a humanidade nem existiria. Esconder a sexualidade é o mesmo que esconder o que conecta todos os seres vivos. Pro Okubo, contanto que você não esteja fazendo isso de forma desrespeitosa, não tem nada de errado em gostar de ver o corpo de alguém. E ele abrange isso tanto para homens quanto para mulheres. Porque se a gente pode chamar assim, né, tem muita sexualização de homem em Fire Force também. Pra vocês terem ideia, tem um episódio inteiro focado nisso, que é um dos mais engraçados do anime. O Okubo inclusive acredita que uma criança que cresce sem qualquer tipo de contato com a sexualidade tende a se tornar um adulto com desejos reprimidos que não sabe se expressar sexualmente. E a arte, né, animes, mangás, podem ajudar apresentando esses conceitos de várias formas diferentes. Como o próprio Fire Force faz, onde ele mostra a sexualidade de uma forma bem boba e divertida. Ou seja, não é pra mostrar giromba pra galera mais nova não, cara. Mas também não é pra tratar a sexualidade como se fosse um tabu. É pra ir apresentando ela aos poucos de acordo com a idade da pessoa. Pelo menos essa foi a interpretação que eu tive da opinião do autor. Mas falando da minha opinião, eu particularmente não ligo muito pra esse assunto. Se tem ecchi, se não tem, pra mim não faz muita diferença.
só vai me incomodar se atrapalhar a minha experiência com a história de alguma forma. Então, tipo, se o ecchi atrapalhar o sentimento de uma cena igual aquela da Tamaki que eu falei antes, aí eu acho ruim. Se ele tomar mais tempo de tela do que deveria, eu acho ruim também. Se for um design tão exagerado que, tipo, você olha pra aquilo e não consegue levar a sério, pode atrapalhar também. Mas se for algo bobinho que só aparece, não toma muito tempo e vai embora, por mim tudo bem. E até a questão da Tamaki ser menor de idade, eu não consigo me importar muito, porque no fim ela é só um desenho. Se ela fosse uma garota real, ou até se fosse uma criança ali no anime, aí beleza, né, teria mais motivo pra gente questionar isso. Mas a Tamaki é uma adolescente em um mangá que o público-alvo principal são outros adolescentes, e as cenas dela no geral são bem bobinhas, sabe? Não tem nada ali demais. Eu não nego de forma alguma que a ficção influencia na realidade, mas eu acho que é um salto lógico muito forte acreditar que alguma adolescente na vida real vai sofrer alguma coisa por causa da Tamaki. Então, tipo, eu acho que é melhor a gente focar nos problemas mais evidentes que realmente causam esse tipo de violência na vida real. De todo jeito, você concordando ou não com tudo isso, tem uma coisa que nós podemos cravar: o ecchi em Fire Force deixou de ser desnecessário. Afinal, o Okubo ressignificou esse elemento dentro da história e criou toda uma discussão em volta desse assunto. Você pode achar uma merda ainda, pode nem querer ver mais, mas pelo menos conversar sobre isso se torna interessante. Dito isso, se você deixou de assistir Fire Force por conta do ecchi, tá de boa, cara, eu não vou te julgar não, cada um tem o seu limite de tolerância. Mas pra mim, ele é o melhor Battle Shonen da atualidade, e eu vou te dar alguns motivos pra você dar outra chance pro mangá, ou assistir agora a nova temporada do anime que vai começar em janeiro. Todo mundo em Fire Force tem poderes relacionados ao calor, e por isso você poderia achar que as lutas são chatas, já que todo mundo tem um poder parecido. Só que dizem que quanto maior é a limitação, maior é a criatividade. E o Okubo acaba reforçando isso porque o que ele fez com os poderes de Fire Force é coisa de doido. Ele pegou o conceito de manipular o calor e elevou ao nível mais alto que você poderia imaginar. Começa de boa, né, com personagens que soltam fogo pelo pé, que controlam fogo, mas depois já começa a evoluir para personagens que transformam a energia cinética em energia térmica, para personagens que manipulam a eletricidade do seu cérebro. Até que chega no ponto que os caras estão viajando no tempo, manipulando o calor dos átomos, roubando o calor da expansão térmica do universo. Mano, no final, literalmente, os caras têm poder de Deus. E tanto no anime quanto no mangá, as lutas são muito boas. Quase todas elas têm uma dinâmica interessante, e quando o autor quer passar algum drama, ele consegue fazer isso de uma forma muito boa. Na história inteira, só teve uma luta que eu achei chata. Todas as outras eu gostei, cara, e isso é bem difícil. Porque até aquelas lutas que seriam mais ou menos, ganham muito valor na arte do Okubo, cara. Eu só li Fire Force e já virei fã do cara, o maluco é absurdo. O anime de Fire Force é muito bom, a animação dele é ótima e a direção também, só que mesmo que você já tenha visto o anime, eu recomendo muito ler o mangá, porque o Okubo usa essa mídia de um jeito único. Muita coisa que ele faz ali é impossível de passar pro anime. São coisas que só são possíveis dentro de um mangá, tanto que tem alguns poderes que a representação visual deles é bem diferente entre as duas mídias. Tem mangá que você lê e dá a impressão que o autor tá desenhando aquilo como se ele estivesse pensando no anime. Não que isso seja necessariamente ruim, né? Em alguns mangás fica legal sim, mas eu acho muito mais foda um mangá que se entrega totalmente ao fato de ser um mangá. Isso permite desenhos totalmente diferentes e Fire Force faz isso muito bem. E fora a arte, a história é muito legal também. Ela começa mais simples e até boba em certos momentos, só que tudo isso vai evoluindo em um grande mistério e resulta em uma trama que discute a fundo o valor e o sentido da vida. Fire Force traz uma discussão que eu jamais esperaria ver em um mangá voltado para o público jovem. Eu ainda vou fazer um vídeo aí falando desse ponto em específico de Fire Force, porque é muito foda. E além de tudo isso, a maioria dos personagens de Fire Force são muito legais. Eles são únicos, carismáticos, bem utilizados. Pra mim, Fire Force tem um dos melhores elencos de todos os animes shonen. E pra fechar, a saga final de Fire Force é absurda de boa. É ela que o anime vai adaptar agora. É bem raro uma saga final de algum Battle Shonen ser considerada a melhor entre todas, mas em Fire Force não tem como, cara. Eu acho que todo mundo que leu o mangá considera a saga final a melhor. A terceira temporada vai adaptar o começo dessa saga final, e aí na quarta temporada eles conseguiriam finalizar a história. Mas enfim, eu usei esse vídeo sim pra poder divulgar Fire Force, porque eu gosto muito, eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês assistam, é o jeito. Então se você chegou até o final do vídeo, meu irmão, vai assistir Fire Force, vai ler, e também aproveita e deixa um emoji de fogo aí nos comentários pra eu saber que você chegou até o final. Falou!